Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E vocês estão vendo aí do meu lado o Evaristo de Miranda. Obrigado, Evaristo de Miranda, pela sua presença aqui no programa Fala Carlão. Eu que agradeço a oportunidade. Ô Evaristo, deixa eu te falar, você hoje é super respeitado no agronegócio, chefe-geral da Embrapa Territorial, enfim, tem um programa maravilhoso de estudo a respeito do agronegócio brasileiro, principalmente na área de ecologia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, você que é agrônomo, mas queria estudar economia e depois resolveu estudar agronomia. Como é que é essa história aí? Me fala um pouquinho desse seu background, para a gente começar a nossa conversa. Bom, eu sou paulistano, né? De um lado da minha família tem um pé lá no café, lá pro lado de Andradas, em Minas, mas a minha família é essencialmente urbana. Eu terminei, na época, o ginásio científico na Moca, em São Paulo, mas eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Eu me dei um tempo, assim, consciente mesmo. Falei, vou ficar 1 ano, 2, olhando um pouco esse mundo aí, antes de eu ver para onde eu ia. Andei pela América Latina, terminei indo para a Europa, e lá eu decidi que queria fazer economia rural. E aí uma pessoa que eu respeito muito, chama Luiz de Sena, um padre que tinha em Paris, ele falou para mim, não, você... Aqui o Walter Barelli conhece ele, o Fernando Henrique, um monte de gente conhece ele. Um grande sociólogo e tal. Ele falou, não, se você quer mesmo trabalhar com economia rural, faça agronomia e depois se especialize em economia. Porque aí você vai ser um cara útil. Se você fizer economia e depois quiser se especializar em tema rural, você vai, mas você não vai alcançar o que você alcança vindo da agronomia. E ele me convenceu disso e eu acabei, então, estudando lá na França. E eu pensava que ia para o campo da economia. Eu fiz muita economia durante o estudo agronômico, microeconomia, tudo isso. Economia de sociedades, tudo, mas eu acabei me interessando muito pela biologia, pela bioquímica e, sobretudo, pelos métodos quantitativos, por estatística, matemática, informática, e acabei entrando na ecologia, né? E acabei fazendo o meu mestrado e o meu doutorado em ecologia, né? E aí, com essa bagagem, eu fiz isso na África, em projetos de pesquisa da França, na África, no Níger, e graças a isso eu acabei sendo convidado para trabalhar na Embrapa, no semiárido, porque eu tinha trabalhado no semiárido africano, minha tese era sobre desequilíbrio agrícola e desequilíbrio ecológico, e vim então para Petrolina para organizar ali a criação, participei da construção física, né, e da instalação da Embrapa Semiárido, que teve um papel, e tem ainda importante, no desenvolvimento da irrigação na região, mas também nessa agricultura moderna que tem hoje no Nordeste, que é a produção de soja, de milho intensificada no oeste baiano, no sul, na região de Balsas, no Maranhão, no Piauí, etc. Então, eu participei e vivi isso muito intensamente nos anos 80. Essa é um pouco Mas a minha essa história da sua vinda aí, da sua saída da França, não, teve uma passagem, uma conversa interessante aí com o Eliseu Alves. Eu queria que você contasse como é que foi isso, viu? porque eu tinha a perspectiva de ficar lá, né? Já ganhava um salário, e o meu doutorado ele teve um certo ruído, uma certa repercussão, porque eu acabei descobrindo umas coisas que foram relevantes e todo mundo se interessou muito, né? Quase deu ibope, assim, né? O meu doutorado. E eu tinha então esse convite lá com a pesquisa francesa, mas um dia apareceu esse senhor lá, me avisaram que vinha um cara do Brasil, que talvez viesse me visitar, o diretor trouxesse, e o diretor trouxe mesmo, e ele me perguntou. Eu lembro que eu falei, será que ele vai falar inglês ou vai falar francês? Não sei, né? Mas ele falou comigo em mineiro mesmo, né? Chegou e falou assim, ó, começou com ó. O que você tá fazendo aí? Aquele monte de computador, tudo, né? Eu falei, trabalho com imagens satélites, estudo o uso da terra, impacto ambiental. Eu expliquei agricultura, semiárido. Aí quando eu acabei, ele falou, ó, pode parar. Você vai trabalhar na Embrapa. Eu falei, o quê? Eu falei, na Embrapa. O que é isso? Não, não. Eu me lembro que eu cheguei em casa, falei para minha namorada, hoje teve um cara prepotente lá, que falou que eu ia trabalhar na Embrapa, um negócio que eu nem sei o que é, esses brasileiros, inacreditável e tal. Fiquei até meio chocado, né? Mas daí, 2, 3 meses, eu já estava contratado pela Embrapa, né? Porque eles me ligaram falando que eu ia ajudar a organizar esse centro.
que eu podia contratar. Aí eu falei para ele, quantos PhD eu posso contratar? Ele falou, 100. Falei, 100? Falei, se você arrumar 100 PhD, eu contrato. Falei, bom, mas e para construir o centro? Tem dinheiro? Centro de pesquisa? Ele falou, eu lembro que ele falou no singular, falou, tem 50 milhões. Falei, 50 milhões? Ele agregou, de dólar. Estou indo, estou indo. E fui mesmo, fui direto de Paris para Petrolina, assim, uma mudança, né? Aham. Muito bacana. E eu completei 40 anos de Embrapa no final desse mês passado, de maio, e devo muito a essa empresa e ajudei na construção e na direção de 3 centros nacionais de pesquisa. Já dirigi programas nacionais de pesquisa, mais de 700 projetos na Embrapa. Enfim, isso me permitiu de andar no Brasil inteiro, em todas as regiões, sempre muito voltado para a pequena agricultura, né, tecnologia para capitalização, desenvolvimento dos pequenos agricultores, e também com a questão ambiental, né, da sustentabilidade, do uso das terras, né? Então, essas duas coisas, eu caminho um pouco com essas duas pernas, minha história da Embrapa, se olhar minhas publicações, na Embrapa, técnica, acho que metade, mais ou menos, é na área de meio ambiente, sustentabilidade, e outra metade é com o pequeno agricultor, né? E quando é É que isso. você, vamos dizer assim, deu aquela, que falou assim, opa, peraí, aqui não é bem assim, não é como o povo anda falando. Quando é que você percebeu que o agricultor é que preserva uma barbaridade? E isso até, queria saber se não tem até um dedinho com aquele seu estudo lá do norte da África, lá dos segredos e tal. Me conta essa história. Em 1975, 76, a África estava enfrentando uma seca muito grande no sul do Saara, com Uhum. fome, uma coisa muito difícil. E a França montou muitos programas para ajudar a África, levando comida, levando dinheiro, auxílio, etc. Mas decidiu também levar ciência, né? Então ela abriu para propostas de pesquisa, para conhecer, ajudar a pesquisa na região. Uhum. E eu ouvia dizer que os agricultores estavam sendo vítimas do clima, né? Quer dizer, a natureza estava castigando eles, porque não chovia, seca, etc. Né? E também ouvia do outro lado o oposto, dizia, não, eles é que destruíram o meio ambiente, desmataram e tal, e agora estão sofrendo as consequências, né? Eles é que são culpados. E eu achava as duas explicações muito idiotas, né? E de um simplismo, eu falei, não, deve ser um pouco mais complexo que isso, não é possível que vocês acreditam assim, né? E acabei fazendo uma proposta grande, participando com um grupo de outras universidades, essa proposta foi aprovada e o pessoal já tinha um pé lá, e aí eu dirigi uma equipe de agrônomos, estudando a relação entre os desequilíbrios ecológicos e agrícolas, onde que um alimentava o outro, Uhum. e questão social, econômica. Então foi um doutorado muito interessante, e quando eu vim para o Brasil, eu sempre tive muito atento a esse tema. Então a gente sabia, eu sempre soube assim, do papel dos agricultores na preservação do meio ambiente, porque eles dependem do solo, eles cuidam do solo, eles cuidam da água, é a vida deles, né? E sempre ficava chocado de ver no Brasil essa criminalização do produtor rural com relação ao meio ambiente. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, só aqui. O agricultor é criminalizado sistematicamente por determinadas pessoas, determinadas organizações, como se ele fosse assim um bandido, generalizam, né, muito sobre. Claro que tem agricultor que faz coisa errada, tudo isso existe em qualquer lugar, mas o que ele faz em defesa do meio ambiente é muito grande. Agora, a gente não sabia direito quanto que o agricultor preservava, né, quanto que ele dedicava para isso. Até que veio o Código Florestal e que estabeleceu e impôs, né, que o produtor fizesse um cadastro ambiental rural, né, Uhum. onde ele tenha que declarar tudo que ele faz no imóvel, quanto ele dedica à preservação, quanto é que tem de mata. Tem gente que fala, mas o cara é declaratório. Não, não é assim, não. O censo é declaratório. O censo 2017 foi lá na propriedade e perguntou, quanto é que você tem de mata? Ele falou, tanto. Quanto é que você tem de pasto? Tanto. O cara anotou lá. Não tem mapa, não tem mapa. Mas o CAR, Uhum. sim. O CAR tinha uma imagem de satélite com 5 metros de detalhe do país inteiro. E nessa imagem ele marcou o limite da propriedade, marcou cada nascente, cada riacho, as áreas de APP,
reserva legal. Em São Paulo, que São Paulo sempre mais organizada e tal, foi uma ortofoto de 1 metro, né? Uma ortofoto de 1 metro que os 380 mil cadastros de imóveis rurais foram feitos no CAR de São Paulo, com 1 metro de detalhe. Então, a Embrapa desenvolveu métodos quantitativos, computacionais, para tratar esse Big Data, né? E tratamos aí 5 milhões, praticamente, de imóveis rurais, calculando quanto que cada agricultor dedica à preservação nesse primeiro imóvel, no segundo, até totalizar o município, o estado e o país, né? Então, isso mudou muito para mim, do CAR para cá, porque agora você tem números, né? E aí você cai de costa, porque os produtores, eles dedicam à preservação do meio ambiente 219 milhões de hectares. Isso daí é 26% do Brasil, né? Então, mais de 1/4 do país está dedicado à vegetação nativa dentro dos imóveis rurais, né? Na média, o produtor preserva 48% do imóvel. É a média no Brasil. Bom. Na Amazônia mais, no Sudeste menos, mas assim, na média, o agricultor brasileiro é um cara que só usa metade da terra que ele tem. A outra metade ele destina ao meio ambiente. Então, essa dimensão territorial foi mostrada pelas pesquisas da Embrapa Territorial. Os dados estão todos disponíveis na internet, você pode acessar por país, por município, enfim, região, Amazônia, por bioma. Então, o centro também fornece especificamente mais dados. A gente atualiza periodicamente, porque o CAR está sempre mudando, né? Então, a dimensão territorial do que os agricultores dedicam está lá. Só que existe uma dimensão econômica nisso também, né? Porque, assim, essa terra, ele comprou 1.000 hectares, né? Então, se ele na Amazônia não pode usar 800, por causa do novo código, das novas regras que vieram com o Fernando Henrique Cardoso, que não existia antes, ele comprou 1.000 para usar os 1.000, né? Mas aí veio uma regra que falou, do Fernando Henrique, não, agora 80% não pode, né? Então, ele mobilizou um patrimônio fundiário em prol do meio ambiente. Ele mobilizou um patrimônio fundiário, né? Quanto que vale lá 800 hectares naquele município? Ah, vale tanto. Então, nós temos na Embrapa Territorial um banco de dados muito bom sobre preço de terra no Brasil inteiro, município por município. Então, nós calculamos o valor do patrimônio fundiário que o agricultor está imobilizando. Não que se fosse vender, não seria, evidentemente, a mesma coisa. Mas quanto que ele imobiliza? Aí, quando você vai calculando o valor da terra em cada município, pelas áreas imobilizadas pelos agricultores, e totaliza o país inteiro, dá 3 trilhões de reais. Quase 3 trilhões e meio, né? Então, isso aí, o dólar acalmando um pouco agora, é quase $1 trilhão, né? Então, eu pergunto, Carlão, pergunto para quem está nos ouvindo, que categoria profissional no Brasil imobiliza do seu patrimônio 3 trilhões em prol do meio ambiente? Os militares? Os jornalistas? Os pesquisadores? Os médicos? Os advogados? Os políticos? Qual é a categoria profissional que do seu patrimônio pessoal imobiliza mais de 3 trilhões em prol do meio ambiente? Só o produtor rural. Então é quem mais dedica recursos a isso. E pior, não adianta ele deixar a área quieta lá. Porque se pegar fogo, a culpa é dele. E ele é multado, então ele tem que manter acero. Se roubarem a madeira à noite, ele é multado. Então ele tem que ter vigilância e até armada em muitos lugares. Ele tem que pagar tudo isso. Se o gado invadir a PP, ele é multado. Então ele tem que manter cerca. Nós estamos fazendo um cálculo de quanto que o agricultor gasta mesmo. Isso é liquidez que ele tem que pôr tempo por ano. Mas olha, talvez eles estejam gastando todos juntos quase 20 bilhões por ano para manter essas áreas. Então o produtor é como um cara que tem um parquezinho nacional, né, dentro de casa. Um parquezinho nacional que ele não foi indenizado pela área, mas é um parque, não pode mexer, né? Não tem guarda, ele é que paga a vigilância, ele mantém tudo aquilo e não recebe nada por isso, né? Então muita gente fala, não, precisaria ter serviço ambiental, pagamento para o agricultor, mas eu costumo dizer que antes de serem reconhecidos, você precisa ser conhecido. Ninguém conhecia isso. A gente tem que mostrar para a sociedade urbana, né, conhecer o quanto os agricultores fazem pelo meio ambiente, né? E o quanto é injusta uma criminalização mentirosa, né, que é feita sobre o produtor rural. Então, a gente tem um empenho no sentido de esclarecer essas coisas
e de procurar objetivos comuns, porque todos querem a preservação ambiental, a sustentabilidade, né? Então, em grandes linhas, assim, percorrendo o que você me provocou, é Aham. isso. Além, você tem, para a gente já fechar aqui nosso tempo, essa prosa está muito boa, ela poderia se estender muito ainda. Você tem livros, inclusive um livro, o Tons de Verde lá, que é um livro que fala exatamente disso, né? Eu já escrevi vários livros sobre o tamanho da agricultura brasileira, a diversidade, a complexidade, quanto que ela Uhum. produz, de milhões de toneladas disso e daquilo. Mas o Tons de Verde, que deveria se chamar 50 Tons de Verde, mas que o Aham. meu editor não quis manter os 50, mas esse livro, ele mostra, na primeira parte, o quanto o agricultor preserva, né? E compara com outros países, etc. E, em segundo lugar, como essa agricultura é sustentável, né? Porque não é Uhum. que no resto a gente detona, não. No resto a gente faz plantio direto na palha, você luta contra a erosão, faz conservação de solo e água, incorpora matéria orgânica, né? A gente recicla as embalagens. Então tem lá 6 capítulos, gera agroenergia, etanol, não é? Tudo isso. Então, todo esse papel da agricultura, a sustentabilidade do que a gente produz, o como isso é feito, é mostrado no livro. O livro saiu em português e inglês, primeira edição, teve a segunda edição, agora saiu a terceira edição, que além de português e inglês, saiu também em mandarim. Em Ó. mandarim. Então, ele existe também em mandarim, e nós estamos agora fazendo uma versão com a Câmara de Comércio com os países árabes. Uhum. Nós estamos fazendo agora uma versão para o árabe, e se Deus quiser der certo, talvez para a feira de Dubai a gente tenha também o Tons de Verde em árabe, né? Mas é um Muito livro bom. que dá uma ideia, com números, mapas, ilustrações do que a gente faz de controle biológico. Então, é um livro fundamental para entender a eficiência da agricultura brasileira. As pessoas não imaginam que a agricultura brasileira tem esse nível tecnológico, esse cuidado com a água, com o solo, com a biodiversidade. Isso está lá nesse livro ilustrado, né? Ô, Evaristo, para a gente fechar, eu queria saber assim, uma indagação, que caminho que a gente deve seguir? E olha que eu sou um homem de comunicação, né? E a gente chegar a ter que admitir que pegar um livro daquele, pegar todo esse trabalho do agricultor que você tão bem conhece, como que a gente faz para isso estar na escola, assim, para as pessoas aprenderem isso no, como é que fala, no ginásio? Não, não deveria ser assim, porque eu acho que a única forma de mudar é o senso comum. Isso vem sendo feito, né? Mas ainda de forma muito tímida, né? O nosso Uhum. setor ele fala só para ele mesmo. Eu Pois estou é, quase ué. escandalizado de ver agora nesse período da pandemia a quantidade de live que o pessoal faz. Acho que faz mais live que gente para ouvir, né? E é tudo o setor falando com ele mesmo. O setor fala para ele mesmo. Ele não conversa com o mundo urbano, ele tem pouco, mas tem exceções, né? A própria BAG de Ribeirão Preto faz um trabalho com as escolas muito bom no caso da cadeia da cana-de-açúcar, né? Se você pegar o Uhum. caso do algodão sustentável, a ABAPA, no oeste da Bahia, faz um trabalho excelente também com escolas, etc. Então, nós temos exemplos do Brasil, mas é muito pouco mesmo diante desse desafio. Eu acho que a chave para isso é uma mensagem que tem na Bíblia, né? Os anjos, eles falam assim, no nascimento de Jesus, paz na terra aos homens de boa vontade, né? Eu costumo dizer paz na terra pelos homens de boa vontade. Então é necessário boa vontade nossa, de quem nos critica, de quem nos entende, de quem nos entende. Nós temos que procurar a boa vontade, né? Não ir para conflitos inúteis, né? Não responder a agressões. Eu acho que a gente tem que procurar, né, essa paz construída pelos homens de boa vontade. E como os exemplos são muito bons, e como nós temos uma sustentabilidade desconhecida do mundo urbano, toda vez que você mostra isso, as pessoas começam a refletir. Não que elas mudem de ideia, mas elas dizem, poxa, Uhum. achei que era assim, mas agora eu vi também que tem uma outra coisa, não é só isso, né? Então, muitas palestras eu concluo dizendo assim, qual é a diferença entre pensar e refletir? Eu faço essa pergunta para o público. Uhum. Escreve qual é a diferença entre pensar e refletir. Então, eu tenho uma definição que é refletir é incomodar os pensamentos.
Então, as pessoas elas têm pensamentos sobre a agricultura ruins, errados. Uhum. Não adianta querer mudar o pensamento dela, sabe? Você tem que, num primeiro momento, fazer ela refletir. Se ela tiver boa vontade e for honesta, você leva dados que ela fala, não, talvez não seja tão assim, né? Então, Uhum. boa vontade e não tentar mudar os outros, nem o que eles pensam, mas ajudá-los a refletir, né? Com a verdade, com a verdade. Maravilha! Eita, papo muito bom. Evaristo, super obrigado pela sua participação aqui neste Fala Carlão. Foi excepcional. A gente vai voltar a conversar muito ainda. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores adoraram a conversa, viu? Muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês aí. É isso aí, pessoal. Se vocês estiverem nos assistindo no Facebook, vai deixando aí seu like. Se vocês estiverem no YouTube, se inscreve no nosso canal. E se você tiver na audiência qualificada do Canal do Boi, eu agradeço imensamente. Obrigado. Prosa top de linha com Evaristo de Miranda. É mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E eu vejo você no próximo programa.